Meus caríssimos irmãos e irmãs, prezados em Cristo, em Maria, companheiros de jornada rumo ao céu, à casa do Pai. É muito natural pessoas me perguntarem como pode ter acontecido uma tragédia daquele âmbito, daquele nível, em Camaragibe, Recife, região metropolitana de Recife, se ali tem um Carmelo. Se na cidade tem as monjas carmelitas descalças. Como pode ter acontecido a tragédia de Petrópolis se nós temos ali um quase centenário Carmelo, onde viveu a doce flor Irmã Inês do Sagrado Coração de Jesus? Como pode ter acontecido aquilo na Bahia se existem tantos mosteiros? Por que que todos os mosteiros do mundo rezando todas as ordens, e não acaba a guerra da Rússia? O que estaria acontecendo? Caros irmãos, essa pergunta é lícita, mas ela não é lúcida. Porque os mosteiros são como casas de engrenagem. Os mosteiros são como casas onde o vapor da fé é reproduzido. É como ter uma fogueira que arde intensamente pelas intenções da igreja e do mundo. Mas o mosteiro, os monges e monjas contemplativos, de clausura papal ou não, de semiclausura, não são responsáveis pelo livre-arbítrio, pelas obras inadequadas dos homens, pelos erros cometidos pelas pessoas. A função de um mosteiro de clausura masculino ou feminino é a de amparar a humanidade em todas as situações, não só de tragédia, mas nas coisas boas da vida. E os mosteiros de clausura, não preciso aqui da minha defesa, porque a sua defesa vem da própria vida que levam, não são responsáveis pelas tragédias naturais do mundo, pela guerra, movida por ambição, por despeito, por esclerose, por esquizofrenia de governantes, megalomanias, a audácia, a ambição pelo poder, pelo dinheiro, pelo domínio. Não, os mosteiros não podem responder por isso. Com relação a essa tragédia de Camaragibe, por certo, não foram as carmelitas que indicaram as famílias a construírem suas casas em terreno susceptível a bancarrotas, não é? A destruição por força das chuvas, também não na Bahia, também não em Petrópolis. Por certo, não são os mosteiros de clausura ou semiclausura que são responsáveis pela fúria de um fanático, não é? De um maquiavélico, de um faraó dos nossos dias, da Rússia contra a Ucrânia e os países que estão em guerra. Os mosteiros são verdadeiras salas de emergência, de socorro a toda a humanidade. Ali, os monges e monjas trabalham na oração, na meditação, no trabalho dentro do mosteiro, que se transforma em oração, pelo resgate do bem na humanidade, pela prática do bem na humanidade. Eu quis fazer essa reflexão hoje porque a tragédia acontecendo em Camaragibe, algumas pessoas me têm questionado, mas lá não tem Carmelo? Sim, nossas irmãs carmelitas ali estão como sentinelas vivas. E digo mais, a situação, possivelmente, na ordem da realidade das coisas, não foi pior, por causa das mãos levantadas para o céu das carmelitas descalças do Carmelo de Camaragibe. Não é? Então nós temos que ter uma justa noção das coisas. Nós mesmos rezamos, e muitas vezes nossos familiares não se convertem. Rezamos, mas nossa paróquia não se converte. Rezamos intensamente, mas nossa pastoral não sai do lugar. Quanta hipocrisia, fofocas.
né? Ontem mesmo eu estive na paróquia para a missa de Pentecostes, uma determinada paróquia aqui da região metropolitana, e os jovens com as batas azuis escritas acolhimento, não paravam de apontar para mim e fazer gracejos, né? A missa inteira, paróquia aqui de Nobres, de Fortaleza, né? Apontando para mim e fazendo gracejos comigo, claro, animados por alguém, indicados por alguém, não é? Digamos assim, embriagados pelo vinho doce de alguém. Mas aquilo se transformou numa coisa tão desagradável que na hora do ofertório eu fui até lá. E todos correram da porta e eu fiquei com um. Eu disse: se você continuar a fazer isso, eu vou subir ao altar e comunicar ao sacerdote. Não, senhor, não é com o senhor não, é comigo. E se você continuar a desrespeitar a Eucaristia que nós estamos celebrando, eu subo ao altar e eu falo ao ouvido do sacerdote o que está acontecendo. E eles fazem parte de uma comunidade carismática lá da paróquia deles. E sumiram como ratinhos. Vejo, na hora da Eucaristia, um deboche com alguém que eles não conhecem, com alguém que eles não convivem, com alguém que eles não são vizinho, porque é assim, não é? Você falar mal de alguém pressupõe que você conheça, que você conviva todo dia, que você saiba, e ainda assim não deve falar por conta do Evangelho. Então falar mal de alguém porque alguém disse alguma coisa, porque alguém sussurrou no ouvido alguma coisa, olha quem está ali. Eu fui nessa paróquia, porque não posso estar na minha, porque o sacerdote usa a homilia toda para me dar piada. Aí você chega em outra paróquia e você é vítima de uma coisa dessa. Mas aí você me pergunta, é culpa da igreja? Não. Não é culpa da igreja, mas de pessoas com más intenções que estão dentro das paróquias para a prática leviana do mal. Então os mosteiros, como eu estava dizendo, graças a Deus que nós temos os contemplativos. Se você pensa que as irmãs e os monges são pessoas que não fazem nada, você está completamente equivocado. 90% dos mosteiros acordam 4 da manhã. A cartucha, que é uma das ordens mais austeras, acorda mais cedo para rezar matinas. E o dia é dividido em oração e trabalho, trabalho e oração, oração e trabalho. Coisa que eu e você talvez não teríamos o pique, digamos assim, né? O reforço que um monge, que uma monja tem. Claro que lá é porque é vocação. Então, nós devemos grande parte do que somos e temos, e do que não nos acontece, às orações dos contemplativos. Eles e elas são como que antenas direcionadas para o céu, captando graças, transmissões divinas para derramar sobre nossas vidas. Se você não é benfeitor de um mosteiro, aqui em Fortaleza, nós temos as nossas irmãs do Carmelo, Santa Teresinha, nós temos as nossas irmãs concepcionistas de Santa Beatriz, aqui, não é? Na Avenida Visconde do Rio Branco, que era o antigo Carmelo. Nós temos as nossas irmãs beneditinas na fazenda Uirapuru, o Céu. Nós temos nossas irmãs agostinianas no Crato. Nós temos nossas irmãs beneditinas no Juazeiro, não é? Nós temos nossas irmãs clarissas em Canindé. Nós temos os nossos monges beneditinos, os nossos monges cistercienses. Então, nós deveríamos ser benfeitores, frequentadores, irmãos dessas casas de intercessão contínua, irmãos desses irmãos e irmãs que por nós suplicam ao Senhor. E não é culpa deles as tragédias sociais, porque aí engloba um ciclo quase infinito, né, de questões políticas, estruturais, organizações sociais, maneira como a comunidade vive sua realidade social, desestrutura dos programas de governo, de prefeitura, não é? Injustiça aos pobres, obrigando-os a viver em palafitas, em morros. Então, não são os contemplativos os responsáveis pelas grandes tragédias naturais, né? Como hoje aqui no Ceará, em Missão Velha, o açude rompeu a sua barragem. Não são os contemplativos os responsáveis por uma engenharia dessa que fracassou nos seus propósitos.
Ao contrário, irmãos, louvemos pelos contemplativos e contemplativas. Agradeçamos ser objeto de suas orações. Agradeçamos a caridade com que tratam nossas vidas, mesmo sem nos conhecer. Agradeçamos a vida contemplativa, que é uma das colunas que sustenta a Santa Igreja. E isso nós podemos sentir, nós podemos celebrar, nós podemos contextualizar. Que muitas coisas na igreja dão certo e estão dando certo e vão dar certo, porque monges e monjas estão com os braços erguidos por nós. Estão deitados no solo do coro, da capela, em cruz por nós. Estão sofrendo enfermidades nas enfermarias dos mosteiros por nós. Saibamos reconhecer o alto valor da oração de uma monja contemplativa, de um monge contemplativo. O abraço, as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Christus Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles.